babás, caseiros, cozinheiros, cuidadores de idoso, lavadeiras, passadeiras, jardineiros e motoristas particulares, considerados empregados domésticos, tiveram seus direitos igualados aos demais trabalhadores com a promulgação da Emenda à Constituição 72 de 2013, resultante da PEC das domésticas. No Repórter Justiça de hoje, você vai saber o que o texto prevê, como era antes da nova lei e o que muda na relação entre patrão e empregado. Um avanço legal, com um importante reflexo social. Assim é considerada por especialistas a aprovação da proposta de Emenda Constitucional 66 de 2012 pelo Congresso Nacional. Quando se diz que nós fizemos uma segunda emancipação, elevando os direitos do empregado doméstico nesse plano formal da Constituição, de fato isso é. Uma conquista na prática, mesmo que tardia, importante. Eu acho que o Brasil levou muito tempo para reconhecer esses direitos, para regulamentá-los, né? E não há nenhuma razão para que a gente mantenha essa categoria de trabalhadores numa condição, vamos dizer assim, de inferioridade, até de marginalização. Eu acho que com esse movimento, é um avanço social importante, sim. Eu acho que nós estamos nos aproximando das práticas, dos hábitos, dos costumes do primeiro mundo, dos países mais desenvolvidos. A primeira iniciativa de assegurar aos domésticos direitos trabalhistas foi com o Decreto-Lei 3078, em 1941, que previa que todos eles deveriam ter registro em carteira profissional. 31 anos depois, em 1972, veio a Lei 5.859, que tratava da profissão de empregado doméstico. É exatamente a legislação que conceitua o empregado doméstico e o faz naqueles termos que nós havíamos referidos. Este diploma legal, ele já fixava alguns direitos, como, por exemplo, férias para o trabalhador doméstico. O outro marco mais importante é introduzido pela Constituição vigente. No artigo 7º da Constituição, ela elenca uma série de direitos que seriam aplicáveis aos trabalhadores urbanos e rurais. Esses direitos, este elenco, ele não é taxativo, exaustivo, ele é exemplificativo. Há outros direitos além daqueles previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Até então, aos trabalhadores domésticos só eram assegurados alguns dos direitos de que já usufruíam os trabalhadores em geral, sob o regime da CLT. A PEC vem agora para equilibrar essa relação. O importante da PEC é a mensagem pedagógica que ela transporta, de que aquele que trabalha no lar, e principalmente aí no caso mais a empregada doméstica em si, não tanto o jardineiro, não tanto o motorista, etc., tem que ter um direito ao repouso, um direito ao lazer, um direito a não fazer nada. E essa mensagem que a PEC transmite é muito importante, porque nós temos que pensar na saúde dessas pessoas. Saúde é o que muitas mulheres empregadas domésticas acabam perdendo no emprego. É o que diz este pesquisador. A que sofre mais é a que dorme no emprego, porque ela está diuturnamente trabalhando, diuturnamente no emprego. Então ela tinha todas as restrições, não tinha horário de trabalho, estava disponível praticamente o tempo todo. Ela estava totalmente à mercê do patrão. A outra empregada, nós observávamos também que tinha questão do horário de trabalho, tinha questão da carga de trabalho semanal e também do tipo de trabalho que se fazia, ou que se faz até hoje. Então, essas eram as maiores dificuldades. Óbvio que se observa extremos de irregularidades, vamos dizer assim. E mesmo com esses ganhos de direitos, ainda assim prevalece uma distinção caracterizada pelo tipo de serviço realizado pelo doméstico em relação aos demais trabalhadores. O empregado doméstico tem conceituação legal.
é o trabalhador que presta serviços no âmbito residencial e cujo trabalho não tem destinação econômica. Esta é a conceituação do trabalhador doméstico. Normalmente, nós poderíamos dizer as babás, cozinheiras, faxineiras, vigias, motoristas que trabalham exclusivamente na residência. Olha aí o paraibano José Alves, que há 4 anos trabalha nesta casa. Casa grande, em uma área nobre de Brasília, dedicado ao serviço e ao horário, ele não para o trabalho nem para a entrevista. Eu começo a trabalhar às 7h30 e eu paro às 4 horas. É isso, né? Trabalho tranquilo, sossegado. Edgar Ribeiro pesquisou as condições do empregado doméstico no mercado de trabalho e desenvolveu uma dissertação de mestrado em que analisa o perfil de empregadas domésticas no país. Nós temos um perfil claro. A esmagadora, ou quase a totalidade, mulher. Então nós temos uma questão de gênero. Pobre, obviamente. E um percentual bem acentuado, que ele cresceu ao longo do tempo, de pessoas que se declaram negras. A idade vem sempre aumentando, a idade média. Ou seja, as pessoas mais jovens não ingressando no trabalho doméstico como faziam no passado. E também essa mulher bastante desqualificada do ensino formal. Então esse era o quadro que nós tínhamos da Constituição até o momento da pesquisa e que hoje ele continua no mesmo processo. Daqui a pouco, veja o que a emenda constitucional garante aos empregados domésticos. Até já! Com a publicação das novas regras, os trabalhadores domésticos terão entre os direitos jornada de trabalho de 8 horas por dia, fundo de garantia e seguro-desemprego. Oi, Dora, tudo bom? Doralice, mais conhecida como Dora, o marido é caseiro, tem 4 filhos e a forma que ela encontrou para incrementar a renda da família é trabalhar como diarista. Ela limpa 6 residências. Eu faço segunda numa casa, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, sexta na outra e faço sábado de outra, que aí dá às 6. Qual é o dia para descansar? Domingo só, e cuidar da casa e do marido e dos filhos, né? Aí é o dia da família, né? É o dia da família. Mas se aparecer, Dora, uma residência, alguém fala, preciso de uma faxina no domingo. Aí eu não vou. O domingo eu não saio. Mas Dora não esconde. Eu tinha vontade de arrumar a semana toda, né? Que é bem melhor, os benefícios pra gente é melhor. Mas, por enquanto, eu não achei ainda assim um certo assim, eu trabalho assim. Até porque, se for trabalhar numa única residência diariamente, vai ter todos os direitos garantidos pela emenda constitucional que beneficia trabalhadores com mais de 18 anos contratados para exercer atividade doméstica. Mas, se esses empregados já tinham direitos, então o que muda? Alguns itens estão assegurados de imediato com uma jornada de trabalho, que a partir de agora deve ser de 8 horas por dia e 44 semanais. Tem também a hora extra. E olha só a situação da Tereza. Ela já prestou serviços numa casa onde essa história de horário não era respeitada. Não ganhava nada. Eu ia para o meu quarto às 11 horas, porque meu patrão chegava tarde, tinha de botar a janta, tinha de deixar a cozinha toda arrumada e 6 horas da manhã tinha de estar em pé para colocar o café da manhã. E agora você passou o horário, você vai ter que ganhar hora extra. A senhora entendeu direitinho a mudança. A emenda constitucional das domésticas determina que se passar de 8 horas por dia, já é extra. E como calcular? É simples. A hora extra, ela representa 50% da hora normal trabalhada. Isso vai variar de acordo com o salário. Mas vamos para um exemplo. A hora normal do trabalhador custa R$10. Então, cada hora excedente vai representar R$15. Ângela e Eliene acreditam que não haverá problemas nesse sentido do cumprimento da jornada. Aqui é de segunda a sexta, né? A gente combinou assim. E eu cheguei às 8,
né? Horário de almoço, a gente tem horário de almoço, descansa um pouquinho e volta até, às vezes, às 4, 4h30, assim, devido a eu terminar as tarefas, né? Mas o horário é 5 horas. Às vezes passa um pouquinho das 5, mas às vezes eu saio mais cedo, né? Vou pagar o extra se precisar. Porém, nós temos já um acerto aqui que ela nem precisa cumprir as 8 horas. Eu falo, se ela terminou o trabalho dela do dia, para que ficar aqui 8 horas? Ela pode ir embora. Inclusive, eu tenho até um trato também, que nós já combinamos logo que ela entrou, devido a umas atividades que ela tem. No sábado eu dispenso ela. Ela só trabalha aqui de segunda a sexta. Ela cumpre, tem dia que acaba extrapolando, né? Mas tem dia que ela sai mais cedo. Então, a gente tem esse acordo, né? Que equilibra. Mas, por questões de segurança para as duas partes, vai ficar tudo registrado. Ângela fez uma folha de ponto. Eu peguei uma folha, já tem aqui o meu nome, o endereço, né? Como tem aqui o mês, e ela assina, né? Bota o horário que ela entra, que ela sai e assina. Depois, no final, eu tiro uma cópia, deixo com ela e fico com uma para mim. Mas a principal polêmica nessa questão da jornada de trabalho é com relação aos trabalhadores que dormem no emprego. Muitos, durante aquele período, elas se levantam para servir o patrão, que chega em volta de 11, meia-noite. Então, elas voltam ativa. Então, isso aí a gente orienta o quê? Aqui tem, quando se levantar, que for chamada, ela vai lá na folhinha de ponto dela e assina o horário. São duas coisas distintas. Uma é dormir na casa, para de manhã já estar lá, não depender de transporte, engarrafamentos, etc. Isso é uma coisa. Isso não tem remuneração alguma. Outra é ela estar trabalhando de noite. No meu entendimento, o período de descanso, embora permaneça um empregado com qualquer outra atividade no ambiente residencial, não é tempo à disposição ou tempo de serviço. Se neste lapso ele for convocado para um serviço, aí se computará como tempo de serviço. Outra mudança estabelecida na emenda constitucional, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. E na lista de benefícios tem adicional noturno, auxílio creche e pré-escola, salário família, seguro contra acidente de trabalho e indenização, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e seguro-desemprego. Mas essas questões ainda precisam de regulamentação. O Congresso tem pressa em efetivar esses novos direitos. Eliene comemora a chegada da lei, direitos garantidos e reconhecimento profissional. Eu acho que foi muito, assim, importante, né? Foi valorizado o serviço doméstico. O Fundo de Garantia já é um avanço, né? A carga horária de 44 horas semanais e o seguro-desemprego já é um avanço muito grande. De um lado, conquistas, do outro, exigências. Depois do intervalo, você vai ver os reflexos dos novos direitos dos trabalhadores domésticos. Você já viu aqui que os empregados domésticos tiveram os direitos ampliados. Com isso, os patrões precisam se adequar às novas exigências. Saiba agora quais as consequências econômicas e os impactos no orçamento familiar. Os novos direitos das domésticas assustaram os patrões. Muita gente falou em demissão por causa das conquistas trabalhistas, que poderiam pesar demais no bolso de quem paga para ter um empregado. Para o economista Roberto Piscitelli, é tudo exagero. Eu acho que é uma grande dramatização em torno do assunto. Essa questão do custo do emprego doméstico me lembra muito o aumento do combustível, da gasolina. Toda vez que aumenta, há algumas pessoas que no primeiro impulso dizem que não vão mais andar de carro, vão deixar o carro na garagem e coisas desse tipo. Não vão poder manter o carro, não é? A tendência nesses casos, que a experiência tem demonstrado, é que é uma rápida adaptação a essa mudança e principalmente dependendo do grau de essencialidade do produto ou do serviço na nossa vida diária, na vida doméstica, há um ajustamento do orçamento doméstico, talvez uma recomposição.
Quem torce para um rápido ajuste desse mercado, até mesmo porque vive de contratar e indicar mão de obra doméstica, é este empresário. Ele tem uma agência e já reduziu os ganhos dele e de muitas domésticas. Nas últimas 3 semanas, a minha demanda caiu em 60%, a procura por clientes querendo contratar, mas triplicou a procura, né, de clientes querendo esclarecer dúvidas, o que fazer, né? Os clientes procuram a agência querendo uma solução para conseguir contratar a mão de obra doméstica. Também nessas últimas 3 semanas, desde a aprovação aí e da publicação da PEC, o que a gente tem notado é um grande número de domésticas que foram demitidas, ligando, buscando vaga de emprego desesperadamente, né? Algumas perguntando como que vai ficar, o que acontece, né? E de antemão a gente já vem alertando as domésticas que, como a oferta de mão de obra doméstica aumentou, elas precisam se capacitar um pouco mais ou talvez ajustar um pouco mais o salário, né? A tendência é que aquelas famílias que já começaram a escapar do peso dos encargos das domésticas busquem agora o trabalho das diaristas, que são aquelas trabalhadoras que vão à casa do contratante e que recebem diárias simples, que hoje giram em torno de R$ 80 a R$ 100. É muito provável também que surjam e se expandam empresas de prestação de serviços, onde o serviço é contratado especificamente para determinadas finalidades, em determinados dias, em determinados horários, etc. É muito provável que outras modalidades se desenvolvam a partir dessas novas exigências da legislação trabalhista e previdenciária. Mudanças que exigem um tempo para que empregador e empregado sentem e conversem, se adaptem, organizem tudo, busquem esclarecimentos quanto às novas regras. É histórico. Veio tarde, já veio atrasado, mas é sempre um momento. Então agora nós vamos ter que a sociedade brasileira adaptar isso e transformar isso em realidade fática no nosso dia a dia, se tornar normal. E a empregada doméstica deixar de fato de ser uma pessoa, uma cidadã de segunda categoria, e se tornar uma cidadã de primeira categoria, como todos os outros. Ou seja, com a noção de emancipação dela, com a noção dela de cidadã plenamente estabelecida. Para dar tudo certo, basta seguir o passo a passo. O primeiro é formalizar o vínculo empregatício. Simplesmente cumprir as leis básicas. A assinatura da carteira de trabalho, e não é uma assinatura só depois do contrato de experiência, de jeito nenhum. 48 horas para assinar. E recolher, escrever, cadastrar o trabalhador e recolher o INSS. Agora, pode procurar quem com dúvida? Delegacia Regional do Trabalho, advogados, conversando com outras pessoas. Não é difícil. No site do Ministério do Trabalho tem inclusive forma de calcular verbas rescisórias. Está cumprindo uma obrigação e fazendo o Brasil crescer não apenas financeiramente, mas como sociedade. A associação que representa a categoria em Brasília elaborou uma cartilha para tirar as dúvidas. Fundo de garantia, seguro-desemprego, o 13º, que tem gente que não paga, que acha que não é um direito, né? O aviso prévio. Então, tem todas as orientações sobre o trabalhador doméstico, direitos e deveres da nossa categoria. Dúvidas que não só patrão e funcionário podem ter, não. O julgador também. Afinal, a lei é nova, traz pontos polêmicos. A jornada de trabalho, por exemplo. O problema é o seguinte, muitas vezes o que acontece na vida, na realidade, em grande parte, aliás, nós não conseguimos trazer para o processo. Nós não conseguimos trazer para a realidade dos autos. Hoje o empregado doméstico tem sua jornada de trabalho. O problema vai ser a prova disso. A prova, tanto de um lado quanto do outro, mas essa prova que vai dar dor de cabeça para todo mundo. Não tenha dúvida disso.
Mas será que a chegada de uma nova legislação poderia aumentar o número de ações na Justiça? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho uma preocupação, porque depois, digamos, de 3, 4, 5 ou mais anos de vigência da legislação com esta equiparação e for intentada uma reclamação por um ex-empregado doméstico, ex no sentido de que ele teve o contrato rescindido, e se ele obtiver, através dessa medida judicial, horas extraordinárias, adicional noturno, outros direitos, o encargo será enorme, incompatível normalmente com a renda do empregador doméstico. Os problemas aumentarão, o valor econômico das reclamatórias certamente aumentará, o número de processos igualmente. A Justiça do Trabalho não está mais abarrotada ainda porque a grande parte dos trabalhadores não procuram os seus direitos, vamos dizer assim. Eles não acionam a Justiça do Trabalho. Porque se todos acionassem, isso ficava inviável. Inviável. Entendeu? Então tem isso. E com as domésticas a mesma coisa. Eliene, há 2 anos, é o braço direito da Ângela. Agora tem carteira assinada. Sabe que se for demitida, tem nas mãos tudo previsto em lei. Quando aposentar, vai ter como computar o tempo trabalhado na casa da Ângela. Mas nem sempre foi assim. E você nunca procurou a justiça, Eliene? Não, eu não procurei, assim, não quis brigar. Eu fiquei em paz. Assim como todos os trabalhadores têm todas essas prerrogativas legais, né? Por que esses trabalhadores domésticos não teriam? Eu não quero uma pessoa aqui para ser meu escravo. Eu quero que ela venha aqui apenas me substituir no horário que eu não estou aqui, porque fora disso eu assumo a minha responsabilidade também. Eu conheço casos que até os filhos ficam com a empregada, ou seja, já acaba misturando as coisas, né? Você deixa de abraçar a sua responsabilidade e passa para outra pessoa. E você não onera e não paga essa pessoa como ela merecia receber. Então, a lei veio, sim, para trazer dignidade para esses trabalhadores. O Repórter Justiça termina aqui. Você pode participar do programa e enviar sugestões. Escreva para a gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá!